Boa noite. Boa noite. Estão me escutando bem? Obrigado, Donizete. Muito obrigado mesmo. Espero que ajude vocês aí. Esse é o propósito do projeto, né? Ajudar mais pessoas para conseguir, né? Subir aí conseguir caminhar, né? No objetivo, né? Conseguir chegar no objetivo. Boa noite, Dani. Beleza, gente, então 8 horas, 20 horas, né? Vamos começar a live. Vou aceitar aqui o CC Glauber. Obrigado pela participação. Bom, CC. Boa noite. Boa noite. Joia. Vou acertar minha câmera aqui. Espera aí. Aí, beleza. Choveu muito aí, C? Não choveu, não. Eu estava assistindo o jogo do São Paulo e Santos agora mais cedo, né? Tá uma chuvarada. Cara. Nada. Nossa, aqui Campinas choveu pra caramba. Então, tá precisando de chuva, né? Paraná. A gente está com um problema de racionamento de água constante. É verdade, é. As chuvas que estão dando aqui, pelo menos está chovendo pelo menos 3 vezes por semana. Não, aqui está precisando, reservatório baixo. Tá baixo. Ixi. Bom, então vamos começar a live, Ceci. Bora lá. Primeiro eu vou começar agradecendo, né, por ter aceitado fazer essa live comigo, né, por ter tá ajudando aí, né, passar um pouco da experiência, né, fazia tempo que a gente não se via, né, não conversava. Então vai ser muito bacana aqui a nossa conversa, né? Então, muito obrigado primeiramente. Agradecer aí a presença do pessoal, né, que está chegando, tá? Vou já pedir, né, para o pessoal que for mandar as perguntas, tá? Mandem na caixa de perguntas, né, que fica no pontinho de interrogação, que aí no final da live, né, a gente responde aí vocês, tá? Porque se deixar aqui no chat fica difícil de ver, tá? Porque ele vai ficar correndo. Tá? E aperta aí no coraçãozinho também, né, para aumentar aí a audiência, para mais pessoas poderem assistir também, beleza? E dou as palavras para o CC Glauber agora, tá? Para se apresentar, né? Eu sei que muita gente já te conhece, mas vamos começar com a apresentação. Tá joia. Vamos lá, então. Então, pessoal, primeiro, boa noite aí para todo mundo, né? Pelo menos bem mais produtivo que o ano passado, né? E isso treinando, né? Acho que tá todo mundo tem que cuidar da saúde, né? Do físico, a gente sabe que é uma coisa, né? A saúde, o condicionamento físico, então, do físico. Mente também, lógico, né? Então, principalmente se tratando de arte marcial, né? Então, um pouquinho do Glauber Feitosa. Glauber Feitosa começou a treinar em 1985, um pouquinho de tempo já, né? Eu era menino, aí de 11 para 12 anos, e acabei envolvido pela arte de uma maneira que virou minha vida, né? Então, virei competidor, lutei no Japão a primeira vez em 95, 10 anos depois
depois que eu iniciei meus treinamentos, eu competi no Japão no primeiro mundial. Né? No meu primeiro mundial, foi o Mundial de 95. E daí em diante foi uma sucessão. Aí né, a bola de neve só Aí foi deslanchou, né? crescendo. Aí deslanchou, né? Aí a neve só foi crescendo. E aí em 97, isso foi em 95, minha primeira vez no Japão. Aí em 97, o Jean Francisco, aliás, que é o aniversariante de hoje, né? Jean Isso, filho. Francisco. Então, ele foi convidado para o K1 e eu fui atrás. A gente era parceiro de treino e eu fui com ele para os Estados Unidos para fazer a preparação fez com o Andy, né? O e aí, o outro ano, 98, eu estreiei, e aí foram 11 anos de K1, né? Foram 3 mundiais absolutos, mais mundiais de equipe, né? Aí, foi uma carreira aí, vamos dizer, desde a minha primeira luta, de que eu tinha a minha última luta de K1 de K1 foram 24 anos, né? De 85 a 2009. E depois um retorno, ele fez mais um evento em 2015, né? Só para dar uma resumida. Oh, sim. Uma breve e resumida, né? Se eu pegar toda aí a sua trajetória, tem Bastante, muita coisa aí. Né? bastante Uhum. história. Você, então, né, como hoje a live tem um tema, né, específico, né, que a gente vai conversar, né? Por isso que eu escolhi o CC para ser aqui o convidado, né, para poder passar um pouco da experiência e falar um pouco, né, sobre assim, o CC entende muito, né, porque vivenciou isso, né, que é a tática de luta, né? E, né, desde aí de jovem, né, você está lutando e acabou adquirindo, né, muitas estratégias, né, acabou vivenciando, né, muitas estratégias de luta, né, que a tática nada mais é do que uma estratégia, né, que você usa, né, para você se dar bem na luta, né, para você conseguir ganhar, né, o campeonato. Né. Então, você sempre vivenciou aí muitos anos, né, de estratégia e sabemos, né, que a tática pode ser construída, né, junto com o treinador, né, junto com o técnico, professor, né, pode ser construída também individualmente, né. Conta um pouquinho, sei, como que foi, assim, pode contar até no início, né, não sei se você vai lembrar, mas se houve, né, né, essa instrução, né, de alguém para criar uma tática para o sensei, né, e depois foi desenvolvendo e começou a criar sua própria estratégia, e depois começou sei lá, unificar, começou a criar mais coisas, criar mais estratégias, né? Se você puder comentar um pouco, né? Então, o início, né, que nem você falou, se lembrar, né? Então, lá atrás, queria trocar pancada, né? Você quer entrar lá e bater e o outro afastar. Tudo, eu bater e o adversário está afastando. Já aconteceu isso. Então, lá atrás, a gente era muito novo, tinha essa noção de esperar o melhor momento. A gente tinha sempre aquela pessoa, né? Isso vamos falar em brasileiro, sul-americano, a gente já tinha alguém ali orientando a falta daquele sprint final. Mas lá atrás, no Campeonato Paulista, não tinha nem isso, né? Campeonatos regionais, assim, não tinha nada disso. Depois você começa, né, a ver que você tem um certo momento da luta que você tem que dar mais velocidade, você tem que se aplicar mais, outro você segura um pouquinho. Tudo isso já é parte de tática, já é parte de estratégia. Como, por exemplo, o corredor que faz maratona, o cara já não sai naquele tiro de 100. O cara não sai no tiro, o cara sai, ele sabe usar, ele sabe puxar quando não puxar. A luta reflete muito isso. Você tem que saber o momento certo de você dar aquela forçada, sentir como o atleta
respondeu aquilo. Às vezes o atleta, depois que você ganha experiência, eu vou ganhar experiência, isso está adiantado, né? Brasileiro, sul-americano, mundiais, pan-americano, né? Então daí você vai, e aí você vai conhecendo o seu corpo, aquilo que você pode dar. Não adianta nada eu estourar o primeiro minuto da luta e morrer os outros 2 minutos. Aí o outro aguenta aquilo ali e depois ele esse servinho ali no final para você poder trocar aquele sprint final. Então isso daí é primordial. Primeiro você se conhecer, como você se conhece. Aí é o treinamento físico. Vou bater. Eu bate muito cada dor, né? Então o pessoal chama muito de Robocop. A gente chama, né? Na minha época chamava de protocolo, né? Legal. Vida que a gente fazia para o parque, você já começa a saber dominar aquilo que você. Mas Sei. Só uma interrupçãozinha. O pessoal está falando que o áudio do Cicei está cortando um pouco, né? Você tem fone de ouvido para conectar? Peraí que eu vou pedir para talvez melhor. Aqui. Vou pedir para ele. Um momento. Ô, Diego, eu preciso do seu fone, por favor. Rapidinho, por favor. Uma horinha. Vamos ver aqui. Sério, meu... O pessoal tá falando aqui que tá cortando. Tava cortando um pouquinho, mas dava para ouvir. Mas acho que pro pessoal ficou um pouquinho difícil. O apoio que eu tava dando, será que ainda tá cortando? Deixa eu ver pro pessoal. Como é que tá o áudio do Sensei agora? Consegue ouvir? Bem. Às vezes é o apoio que eu tava dando ali, onde estava apoiado. Né? Mas estava assim, você falava e dava um corte, aí voltava e depois dava outro corte. Ou não sei se está um pouco longe da conexão. Não, tá bem. Então, o pessoal tá dando ok aqui, de repente acho que já melhorou. De repente eu Obrigado que a gente tá... Melhorou. Então, bom, o pessoal tá comentando que tá ok. Ruim ainda. Agora sim. Cortando ainda. Melhorou. Ver se eu conecto o... Um momentinho que eu vou conectar aqui o fone dele, mas é um fone... meu Deus. Espera aí que agora... Será que se eu sair lá pro meu... Vou tentar ali, ó. Vamos ver aqui. O áudio estava com barulho por causa do ventilador, tá? Acho que agora parou. Será que se eu pegar pelo meu computador aqui não fica melhor? Eu estou no celular, né? Aham. De repente o celular eu não consigo conectar porque eu não tenho... O fone dele é outro tipo de entrada. Entendi. Ele é pelo USB? Isso, não, é o fone... É que o meu é iPhone... Ó, falou que agora sim ali. Acho que agora deu. Acho que agora voltou. Tá sem corte. Agora melhorou. Uhum. Vamos então? Agora tá ótimo. Vamos. Beleza. Vamos prosseguir então. Vamos embora. Então, desculpa se tá cortado aí. Uhum. Né? E aí, se você estava falando, né, sobre a tática, né, as diferenças. Isso. Né, deu exemplos, né, do corredor. Isso. Deixa eu só voltar então aqui no meu... Aqui na minha linha de pensamento. Então, eu acho que assim, a primeira coisa de tática que a pessoa ela tem que achar é esse ponto, né? De o que o corpo dela pode oferecer para ela. Né? Então, dentro daquilo que o corpo pode oferecer, ela tem que traçar aquilo. Quando que eu... Assim, para muita gente que eu acabei... Depois que eu aposentei, muitos atletas eu via que eles não sabem usar o potencial físico dele.
deles, por exemplo. O sim, cara vai lá, estoura no começo e falta no final, né? é, Eu vi casos assim, falando, nossa, o cara, ele encaixou um golpe, o cara sentiu. Aí, sentiu, você vai lá e bate em cima, esperando que você pelo menos dê um vazar, um knockdown nele. Só que o cara uhum. recupera. Só que o outro continua naquela pegada firme e forte e o outro recuperou. O outro já tomou controle da luta já. E essa Aí pessoa seria o momento comentou, de né? usar uma outra Ele teria que estratégia, né? voltar, justo, ele tem que voltar naquele ritmo vamos dizer assim, de pontuação. Porque quando você começa uma luta, você programa uma luta inteira. Você não fala, eu vou entrar e nocautear em 30 segundos. Você vai lutar 3 minutos, por exemplo, um round de kickboxing, que era o K1, o Uhum. primeiro round de Kyokushin mundial, 3 minutos. Você tem que ter Sim, gás, potência para 3 minutos de luta, né? sim. Então, Aham. então, dentro disso daí, você, poxa, eu bati, o cara sentiu, eu vou forçar. Se eu não, se eu sentir que ele se recuperou, volta ao trabalho inicial, que é aquele trabalho de pontuação. Você tem que ganhar a luta ali pontuando, pelo menos. Tá batendo mais, Sim. tendo mais presença, mais técnica, dominando o centro do ringue, do tablado, né? Dependendo da sua técnica, tem outros que já, né? Voltando à estratégia, que lutam girando, lutam no contra-ataque. Nossa, então entra muita coisa, né? Entra muitas possibilidades Entendi. aí, né? Ó, muita gente Agora, aqui está comentando, tá? Muita gente comentando aqui, mandando um abraço para o Cecei, né? Falando para mandar aqui um oi, né? ô, O Rogério 4986, né? Rogerinho de Bragança, foi opa, aluno do Chirrão, opa, né? abraço, Cecei Henrique Martini Corena, Cecei Matias, opa, estão todos aqui participando. os, abraço Bom, a todos, né? Cecei, Os, é, bom, a gente sabe, né, então, que a tática, né, requer inteligência, né? Então, sim, isso foi uma coisa bem explícita, que foi falada aí. Se você não conseguiu nocautear, né, tem que usar uma outra estratégia para poder pontuar, né, para poder ganhar a luta de um jeito, né? sim, Se não deu para nocautear, tem que ganhar a luta, né? E, assim, para aplicar as técnicas, tendo como característica a observação dos pontos fortes e pontos fracos, né? Você os, acha que isso é um divisor de água, assim? Se você souber seus pontos fortes e fraco, e souber o ponto forte e fraco do seu adversário, dá para criar uma estratégia para isso, né? Uma tática de luta para isso? Ou na luta lá pode mudar a situação? O que você se acha com não, relação? os. Bom, isso daí para mim é essencial, né? Então, assim, você saber o seu ponto forte. Porque, assim, seus pontos fortes, você já vai começar a, a, a criar uma identidade como lutador no treino, né? É, Então, pega lá, o Glauco uhum, Feitosa tem perna comprida, chuta alto, então, né? Eu tinha um treinamento, né, tanto no sparring quanto no treinamento de saco, tudo sempre priorizando o meu chute. Eu socava pensando uhum, no chute, eu defendia pensando no chute que eu ia colocar, né? De repente, um outro atleta, o cara tem um baita chute na coxa, o cara tem outro lá tem um chitazo, que um soco na barriga muito forte. Tudo que ele envolve, ele vai defender pensando, né? Então, e também, então, você já vai treinar ali e também contra quem você vai lutar. Você conhecendo, né, como você falou, conhecendo o seu adversário, já vai te dar um norte em relação a como você vai atuar, né? Então, uhum, para mim é muito importante hoje, assim, depois que você tem experiência a nível mundial, você já começa a reparar, por exemplo, é lógico, luta de contato, um golpe muda tudo, né? Um um golpe golpe muda tudo, bem encaixado pode mudar tudo, né? Mas é com lógico, certeza. como a gente está comentando, uma boa estratégia definida, você sabendo os pontos, o seu e o do seu adversário, né? Isso ajuda muito e resolve luta. Então, por exemplo, Uhum, até para onde você anda.
Você gira em que direção? Né? Às vezes você começa uma luta se impondo mais fisicamente, né? Forçando, né? O seu adversário, de repente, desgastar um pouco mais, ou aquela luta que você já gira um pouco e guarda para o final. Então, tudo isso depende muito de quem que você está lutando. Né? Então, Pô, hoje em dia na nossa, assim, na minha época não tinha, né? Quantas lutas de K1, por exemplo, eu analisava recebendo VHS que vinha do Japão, aqui para o Brasil. A gente botava no videocassete para ver a luta de quem que a gente ia lutar. aham, Né? Hoje em dia, o pessoal põe no YouTube, lá vem um monte de coisa. Né? sim, Quantas vezes eu lutei paulista em que o Shihan Isobe ele fazia a chave do absoluto na hora. na hora, né? Entendeu? Não sei se você chegou a pegar algum Nossa, campeonato assim ou não. não, eu não cheguei a pegar essa época, não. Então, eu O meu peguei já essa foi um época. pouco. A gente chegava assim, olha só, o Campeonato Paulista era uma guerra. O Campeonato Paulista era uma guerra naquela E nessa época. situação, como é que então, se a gente fosse fazer isso hoje, será que isso seria positivo? Ou, tipo, É assim, você acaba treinando para tudo, né? Assim, Kyokushin é, normalmente você já tem que treinar para ir em situações, né? Kyokushin você vai pegar um campeonato, você vai pegar 4, 5, 6 lutas no mesmo dia. Então você já tem que treinar para todo tipo de situação. Kyokushin já é tá, isso. Né? O K1 ele era semelhante quando fazia GP. Eu chegava a fazer um GP no final do ano, um Grand Prix no fim do ano, pegava desde. Eu podia pegar o. Imagina, né? Você pode pegar um semi-chute com 2,12 ou pegar aham, um race full com 1,80, né? sim, sim. É outra luta, é outra coisa, é outra. Nossa Senhora. Então você treina, mas é Muda totalmente, né? É, totalmente muda diferente, totalmente. né? No caso do Grand Prix, do K1, eu me focava muito na primeira luta. É lógico, eu treinava um pouco de cada situação, me colocava imaginando quem passaria ali, né? E eu passando também, mas eu focava muito, porque sempre, se não ganhar a primeira luta, você não vai a lugar nenhum, né? É verdade. Pô, Mas, mas o que eu tinha é um tiro curto, né? É aquele tiro de 100 metros, aquele round é round de decisão. É round de decisão. Então você tem que explodir naquela luta, né? sim, Outra coisa que entra em tática também, né? O K1 verdade. você ainda tinha a possibilidade de dar uma cozinhadinha. Kyokushin não tem. Kyokushin você tem que entrar e já decidir no primeiro round. Não pode deixar o cara crescer. É complicado, né? Mas Certo. só complementando isso aí, então, eu chegava, que eu acho tão interessante, tão legal eu lembrar dessa época. Chegava no Uhum. campeonato lá paulista, apitava a manhã inteira, agia como bandeirinha, árbitro, tudo, almoçava e ia pro Pô, campeonato à tarde como atleta. Aí já colocava o ó, dog, né? E aí o Shihan chamava na mesa, ele já mostrava a chave na hora. Ó, você luta com esse, com esse, com esse, com esse. Vai lá, agora daqui a pouco começa. E aí começava o campeonato. cara, parecia tipo, vamos supor, um negócio de academia, né? Poxa, Mas era um campeonato e você tinha que vencer, né? era importantíssimo. O Paulista, nossa senhora, né? Como hoje é importante, todos os campeonatos são importantes, mas naquela época era muito competitivo, muita gente, qualidade. Pô. Bom, isso era, assim, para mim, eu acho que eu já devo ter ouvido disso, mas você falando assim, agora fiquei impressionado com a mudança, né? Como que mudou, assim, a forma, né? Porque para você lutar, né, você precisa treinar para um propósito, né? Tipo, você vai lutar com quem, né? Precisa Sim. saber, pelo menos, com quem você vai lutar, né? Para você ter uma estratégia, né? Agora, nessa época, não dava, né? Você treinava pensando em qualquer um, né? Tipo, Então. Às vezes você podia ser um cara de treinava 100 muito quilos, pensando. podia ser um cara de 100 quilos, podia ser um cara de 60 quilos. Então, porque como era uma categoria absoluta, tem cara que você poderia empatar. Tem cara que você não pode empatar, que você perde na balança. Né? Então, já É, muda também o jeito que você entra.
né? Kyokushi, bravo. Mudou bastante. É. Isso aí, falando aqui, né? Você falou sobre o primeiro campeonato, né? Mundial, foi 95, né? Que você participou. Nossa. Lembra mais ou menos um pouco da tática, estratégia que você usou e fazendo uma comparação com 99, que foi o outro o campeonato posterior, né? Nossa. Você tem mais ou menos uma lembrança assim? Teve alguma mudança? Tipo, eu foquei mais nisso, Mudou, né? Vi uma diferença de 95 para 99 porque eu melhorei isso. mudou. Assim, né? O pessoal que tá escutando aí, então, 95 para 99 são 4 anos. Né? O Mundial Absoluto de Kyokushin, ele é igual uma Olimpíada, é igual uma Copa do Mundo de futebol, ele é a cada 4 anos. Nesses 4 anos acontece muita coisa na vida de um atleta. Né? Você participa de inúmeras competições, você cresce, você se lesiona, né? Então, existe 4 anos na vida de um atleta de alto rendimento, é muita coisa. Né? Acontece muita coisa. Mas assim, em 95 poxa, eu tinha 22 anos, né? E vigor máximo, assim, né? Não tinha lesãozinha nenhuma, joelho tava maravilha, né? Não tinha nada. Se machucava num dia, 2 dias depois já tava novo de novo, né? Não sei se você, Eduardo, lembra dessa. A gente era moleque, né? Acredito que todo atleta é assim, né? Machuca e já sara treinando, né? Aham. Se você não tem, lógico, né? Tem casos de rompimento, alguma coisa assim, mas a gente na época, pelo menos, machucava, sarava treinando e vamos embora. Né? Então, assim, como era o primeiro Mundial, para mim, em 95, né? Eu estava ali, né? No vácuo, vamos dizer assim, do Sheehan Francisco. Sheehan Filho, né? Francisco Filho, ele já era a realidade, ele já era o candidato a campeão. Ele já era favorito, porque ele era, né, alguém que tinha impressionado no Mundial anterior, que foi em 91, nocauteado o favorito, que era o Andy Hug, né, o Andy. Então, ele era o nome. E eu treinava com o cara, com o nome, com o cara, perdão da palavra, com o cara. Aquele cara era o top do top. Todo mundo, o Japão tinha, Referência, né? né? Então, Referência. né, o Japão estava naquela loucura, como é que a gente vai parar ele? Né? E eu estava ali no vácuo treinando junto, aprendendo com ele todo dia, treinando com ele, né? Então, é, 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 nessa questão de tática, né? O que eu quis implementar muito para mim era, eu sabia que lá no Japão eu ia sofrer muito chute na perna, né? Eu sabia que o pessoal ia bater muito na minha perna, porque assim, uma coisa que vocês devem ver em tática, se você vai lutar com alguém que chuta muito, vai na perna dele, bate na perna dele. É o ponto forte dele. Então ataque a perna dele. É um cara que soca muito, se você conseguir chutar no braço dele, chuta o braço dele. Você vai quebrar, Sim, você vai estar minando ali onde ele é bom. Né? Você vai estar travando um pouquinho. Então eu sabia, e ainda mais o Japão sempre foi especialista, né, no Gedamoshi, nos low kicks. Então eu sabia, né? Então eu estava muito preocupado com isso, né? Mas assim, como você sempre falou, comparado 95 a 99, 99 já veio mais maturidade, eu já tinha lutado K1, né? Então já tinha mais frieza, já conseguia enxergar um aham. pouco melhor. 95 era tudo muito explosivo, tudo muito explosão, pelo menos da minha parte, né? Não tinha muito controle, né? Então acabei desgastando. Cheguei nas finais arrebentado em Sim. 95. Eu cheguei arrebentado. Eu lutei, a minha última luta foi com o Kazumi, né? E eu tava quebradaço, tava arrebentado. O que eu sabia, a lição que eu tomei em 95 para 99, eu não podia chegar lá chegar nas finais, em questão de chegar lá e chegar inteiro para bater, né? Para mim conseguir bater assim de frente com quem chegasse.
né? Realmente deu certo. Assim, eu consegui chegar em 99 numa semifinal bem, né? Infelizmente acabei, né, perdendo para o Kazumi mais uma vez, né? No meu ponto de vista, né, em uma decisão não tão, né, acredito que poderia ter mais uma extensão ali, Com certeza. mas eu não Aham. estava, né? Uma coisa que, por exemplo, o Kyokushin tem, que o kickboxing não tem, é o Tameshuari, né? E quando eu cheguei na semifinal em 99, dos quatro era o Shihan Francisco, eu, brasileiro, o Pitkunov, russo, Kazumi, Uhum. japonês. Dos quatro, eu tinha o maior número de tábuas, Tameshuari. Então, eu Ah, tinha vantagem no empate, porque era todo mundo 100 quilos ali, né? é. Então eu cheguei num ponto que eu consegui lá no treino, eu já estava pensando nisso, nessa tática, nesse planejamento, entra na estratégia, né? Tudo isso Sim. para você chegar a um certo ponto preparado para o que você vai precisar. Em 95 não tinha nada disso. Era briga, era valentia, era vontade apenas, né? E Uhum. mais aprendizado. Tá bom, sei, mas você vai, Bom, porque às vezes eu começo a falar e eu vou embora. não, é legal você sem falar, porque uma dica que você deu agora, né? Por exemplo, para quem chuta bem, acerta a perna, né? Então Sim, isso é uma coisa que os lutadores não têm noção, né? Porque para eles assim, ele chuta bem, eu vou defender o rosto, eu sim. vou me proteger. Não, você falou, se ele chuta bem, acerta a perna. Totalmente ao contrário, né? Nossa. Uma forma ofensiva, assim, para você, né? Se dar o valor, né? Ter aquela chance, né? Que você tem a chance de ganhar, né? Então, acerta a perna, que é onde ele é a força dele, né? Sim, sim, onde ele tem lá, né, a base da luta, por exemplo, alguém vai lutar comigo, não fica distante defendendo. Assim, por exemplo, outra parte estratégica que eu tive que achar, eu sempre fui alto, comprido, perna longa, né, e o pessoal, Glauber, chuta a cabeça. Cresci escutando isso, tem que chutar alto. Então eu Uhum. cresci escutando alto. Só que quando eu cheguei ali com meus 17, 18 anos, o que que todo mundo faz? Grudava em mim. Então, o É, que que eu tive que desenvolver? O risagueira e a joelhada, né? isso. Então, e aí, Uhum. desenvolvendo o joelho, eu tinha a arma de longe e de perto. A minha perna ela Sim, funcionava de longe e de perto. Dentro do meu risaguiri, para o meu risaguiri entrar bem de perto, eu tinha que, por exemplo, ter um bom shitazuki, um bom soco na barriga, incomodar a pessoa para ela guarda, ela dar uma abaixar um pouquinho e subir o joelho com mais tranquilidade, né? sim. Então, tudo isso entra na parte estratégica, né? E, e- mas é isso, Ó, assim, porque assim, a pessoa ela tem que se preocupar defensivamente, né? Olha, eu vou lutar com o Glauber, eu vou defender a cabeça, mas e agora? Eu só vou. Não, não, peraí, o que que você vai pegar? O que que você vai. Você vai girar em algum ângulo? Você vai sair mais para um lado? Você vai girar mais para a direita, para a esquerda? Pega a perna dele, pega, né? Ou vou trocar chute alto com ele? Não tem, de repente não dá, né? sim. Toda vez que você defender o chute alto, você vai fazer o quê? Você vai ficar parado? Tem que defender e bater. Uma coisa que Entrar, eu né? Entrar para. Uhum. então, entra toda estratégia. Uma coisa que eu aprendi, que eu escutava também de adolescente, era não seja sempre o último a bater. Não pode tomar o golpe e ficar parado. Você tomou um golpe, bata. Nem que você bata na guarda, mas bate. Perante o juiz, você está trocando de igual para igual, pelo menos de igual para igual. Se você defender e Sim. ficar parado, você está perdendo a luta. É, Tem que defender e bater. Defender e bater, defender e bater. E se você, né, sempre procure ser o último a bater, né? É, isso, muito legal. isso é uma coisa que eu também me ensinaram, né? Isso. Falaram para mim também. Tem que terminar a luta batendo, não pode terminar a luta Sim, defendendo ou recebendo isso. parado, né? Isso. E mesmo no decorrer todo da luta, mesmo que você não coloque intensidade nesse golpe, potência,
mas tem que estar acertando, tem que estar batendinho. Uhum. E eu usei isso muito assim, no meu auge no K1, eu usava muito esse tipo de coisa, né? Sim. Eu sempre procurava bater sempre por último, não ficava parado, né? Uma Bom, vez que você é dominado, aí é complicado, para mudar o jogo fica complicado, né? complica. Ó, o Fábio Castro, 777, ele lembrou aqui, ó, que na sua luta com o Kazumi em 95, você cedeu um Stazuki e ele saiu rolando, né? Então, Foi, foi uma decisão ali bem estranha, né? Pô, depois é, ele arrumou o Dog, né? o que aconteceu ali, então, acho que aquele mundial não tinha, porque hoje você vai no Campeonato de Kyokushin Mundial, eles colocam uma fita no nó da sua faixa. A sua Uhum, faixa, naquela época não tinha isso, né? Naquela época sim. não tinha. A faixa dele começou a cair e ele tirou a faixa, sentou lá e levou o tempo que ele quis para ele botar essa faixa, para ele recuperar, né? É, Aquela luta, é. aquela luta era assim, né? Só falar um pouquinho dela, eu já tinha comentado agora há pouco que eu cheguei muito machucado naquele momento, né? Então eu Aham, tinha passado por várias lutas duras antes, né? E uma luta foi com Walter Schnaubelt, que era o campeão australiano, que veio no Brasil, fez história aqui no Brasil. Ele foi vice-campeão brasileiro, perdendo apenas para o Shehan Francisco Filho na final do brasileiro aqui. Se eu não me engano, 93. Então ele chegou também, ele era um top fighter assim, da época. E eu lutei uhum, com ele entre os 32 melhores. Primeira luta do domingo eu lutei com ele. E rachamos ali. Já saí com a minha perninha, tava ruim. Depois eu peguei aham, o Itimura. Na época, o Itimura tinha sido o terceiro do japonês. E tinha um ah, Eda Mosquiri muito forte. E machucou mais ainda. Eu lembro que eu cheguei com o Kazumi mal. E eu falei, eu não tenho. Naquela luta com o Kazumi, né? Eu tinha ciência que a luta não podia estender. Se empatasse, não ia dar certo. Eu tinha que gastar tudo. Eu tinha que entrar. Como, né, o Kazumi passando por mim, ele ia pegar o Shihan Francisco. Falei, eu vou dar tudo aqui. Porque a gente como equipe brasileira, o Brasil era ser campeão. Eu já é, estava muito debilitado, eu não ia conseguir chegar. Mas o uhum, Shihan Francisco, sim. Então, falar, eu vou cair aqui, mas eu vou levar o máximo que eu puder dele. E entrei para arrebentar. No começo da luta eu já deu uma. Ele rolou para trás, como o rapaz, né? E ele levantou, eu falei, agora eu entro. Ele levantou, eu entrei, dei um tchuda. Bom, ele pegou e ele encolheu. E papai, eu dei uma sequência, e ele se encolheu e ficou parado. Aquilo hoje é Vasari. Quer dizer, na época é, era Vasari. E aí apitaram. é, Apitaram, o juiz central paralisou a luta. Se ele paralisou a luta, era para dar Vasari. Porque não era assim, o juiz, ele só para a luta se é falta ou se é vazare. Você tem que pontuar alguma coisa. Você não simplesmente para o momento do atleta. E eu estava no meu momento ali atacando. E ele parou, olhou, ninguém deu nada, ele não deu nada. Depois o Kazumi aham, arrumou a roupa, voltou, recuperou, né? Recuperou, mas eu continuei na minha mesma pegada inicial de querer tirar o máximo dele. Mas empatou a uhum, luta, acabou empatando a luta e acabou levando, né? sim. E outra coisa, né? Se a gente pegar a, a regra de hoje, esse Maigri que você tinha dado já era Vasário, né? Já era Vasari. Se ele caiu, Ele caiu, só marcar, só fazer botou, os lanchinhos, né? é, É só colocar botou os as costas lanchinhos. no chão, dá uma marcação, é Vasário. Então, Verdade. Como as coisas mudam, né? muda bastante. Caramba, que coisa. E Cissei, ó, continuando aqui, Poxa, falando mais um pouquinho da tática, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que foi se você usou alguma tática que veio do karatê pro kickbox ou foi uma coisa totalmente diferente, uma outra ideia? olha,
Deixa eu ver. Minha luz aqui melhora. Então, olha, eu acho assim, nós, assim, assim, a gente não tem, né, o box, né, mas a gente tem tanta qualidade. O, o pessoal do kickboxing, depois, assim, eu acabei descobrindo, conhecendo mais a fundo, né, você pega todo mundo ali, ó, todo mundo tem base de Kyokushin. Todo mundo ali tinha. Você pega o Ernesto Rust, você pega o Peter Hart, você pegava todos aqueles holandeses tops da época, todos eles falavam, vinha, cumprimentava com o osso. Era o Corne chamando o outro de Sensei, né? Chamava o outro treinador, o head coach chamava de Shihan, né? Então, assim, por exemplo, o kickboxing holandês, ele dominou o K1 muito. Foi o país que mais levou título. Então, mas eles têm uma formação muito forte no Kyokushin. O Kyokushin influenciou demais o kickboxing deles, né? Então, essa parte a parte mental, né? A resistência física, a mesma pancada, né? Dificilmente você vai ver um atleta de Kyokushin cair com soco na barriga, cair com chute na coxa. Então, eu acho que a gente... E chute também, né? Acho que o pessoal do Cal, muita gente ali, apesar de alguns terem essa base de Kyokushin, eles não exploraram tanto. Né? Eu particularmente, eu procurei explorar muito. Né? Todo o meu boxe, todo o meu kickboxing que eu usava, eu procurava ter opções para chutar. Né? Então, acho que essa, para mim, foi assim, a parte mais essencial, né? O chute. Ó, chute. Eu tava no K1, qual que foi o GP? Você lutou com o Semichute. Qual Eu deles? cubi o Brazilian Kick. O Acho que 2007. foi em 2007. 2007. E Isso. aí acertou o Brazilian Kick nele, ele só não caiu no chão porque as cordas seguraram ele, né? Bati na, bati na trave, literalmente, né? Acertei a Nossa. trave ali. Quase foi gol. Então, acho que E é um chute que ninguém conhece. Quer dizer, na época, né? Ninguém, assim, treinava para defender isso, né? Você vê que todo mundo, quando via um chute alto, já ou afastava o braço, né? Isso. Para poder defender. Então, assim, eu acho que, no meu ponto de vista, o meu Brazilian Kick, ele se encaixou melhor no kickboxing do que no Kyokushin. Ah, sim. Tá? E eu consigo. Por quê? Porque o kickboxing, a guarda é colada. O pessoal deixa a mão muito Pertinho. junto. Tá bom. O Kyokushin é mais aberto a mão não fica junta. Você não fecha braço. A gente já fica com o braço mais afastado mesmo, né? Mais Na afastado. guarda. Isso. Então, por esse motivo, o Kyokushin, você acaba tendo um movimento mais de perna. A perna está um pouco mais solta, a pessoa anda mais. O kickboxing, às vezes, ele fecha e o chute vem, ele fecha. Só que o chute não chega no braço, o braço dele sai. Caramba, cadê o chute? Ele abraça, ele tira o braço do rosto e entra. Então, eu consegui encaixar com muito mais efetividade o Brazilian Kick, o Kubigiri no K1 do que no Kyokushin, sem dúvida. Tanto é que nas fotos que o CC publica, muitas fotos que o CC tem é do Kubi, né? É do Kubi. E vê que O o bração chute está aberto. aqui, ó. Já está bem perto da cabeça do Isso, pessoal. Ó. isso. Verdade, verdade. Isso é uma coisa que não tinha percebido. Acho que você usou mais o Brazilian Kick no K1 do que... E o Hizagiri foi no Kyokushin, né? Mais Então, Hizagiri no Kyokushin. isso que eu ia falar. No Kyokushin, o pessoal tinha receio do meu chute alto, grudava. E eu usava muito o Hizagiri por causa disso. Como o Kyokushin não tem clinch, se a pessoa gruda em você no kickbox, você agarra e bate. Ou você agarra e te joga para o lado. Então você tem outras alternativas. Você não fica... Né, a pessoa não consegue ficar grudada em você. O Kyokushin não. O cara grudava em mim e ficava lá.
caramba, naquela época eu não podia empurrar. Hoje, opa, hoje já tem um toque, né? Hoje a regra já adicionou. Assim, ia ser muito bom para mim se eu pudesse empurrar o pessoal na época. Ia Aham, criar muita alternativa para mim, é. né? O que o CC pode dar dica para o pessoal que está vindo agora, né? Por Lógico, exemplo, atletas que estão iniciando agora nessa nova regra, sim, é uma estratégia que pode ser usada aí, sim, empurrar. lógico. Você tem mais ou menos a mesma estatura, né, do CC aí, 1,94, né? Eu 1,90, tenho três. 1,93, né? É Isso. alta e consegue usar a joelhada, consegue usar a perna bem. Pô, você tem um artifício aí de empurrar, né? Que é Sim. muito bem-vindo, né, para esses atletas aí que, no caso, você falou, se eu tivesse essa regra no meu tempo, ia me ajudar bastante, né? Muito, muito. É você empurrar, não só chutar alto, o Ashibarai, você empurrar, você desloca a pessoa e puxa o Ashibarai, você empurra e coloca um soco. Abre um leque enorme assim de opções, né? Aham. Sim, sim. Nossa. Então, sei, voltando, só para falar um pouquinho do tempo que o Sensei, assim, depois que, né, parou de lutar, o Sensei treinou aí muitos atletas, alguns atletas do MMA, né? Nossa. E aí a tática e a estratégia que o Sensei aprendeu, que o Sensei usou, conseguiu passar para esses atletas e eles foram bem sucedidos, assim, nessa estratégia? Você acha que um pouquinho mais difícil para eles? Então, aí vai. Então, aí nesse ponto, não dava assim, dependia assim, por exemplo, depende muito com quem você vai lutar, né? Uhum. De quem ele ia lutar, de quem o atleta ia lutar. Então você pega, né, a gente comentando agora MMA, então existem dois tipos básicos, vamos falar assim de básico de atleta. Aquele atleta que ele vai querer desenvolver a luta em pé e o atleta que vai querer desenvolver a luta no solo. Tá? O Sim. jeito que você vai entrar para uma luta dessa muda muito. Né? Então, por exemplo, a minha parte, que o pessoal sempre me chamou, foi em relação a chute. Né? Então, geralmente, Uhum. quando eu ia treinar alguém, quando eu treinei esses atletas, né? Quando eu vou treinar esses atletas, que eu ainda tenho, né? Às vezes eu tenho um outro atleta aqui em Curitiba excelente, né? Ah, Então, por exemplo, o atleta ele vai lutar contra alguém que é especialista em wrestling, que é aquela luta uhum. agarrada e derrubar a pessoa no chão, ou do jiu-jitsu. Né? Vamos citar um exemplo, o Júnior Cigano. Né? Então, eu treinei o Cigano para lutas dele. Então, Uhum. quando eu fui chamado a primeira vez, quando a gente fechou o camp, né? Que o camp que é o período de treinamento, era para lutar contra o Alistair Overeem, né? Ah, uhum. O Alisson foi campeão do K1, né? Foi o multicampeão da época aí. Acho que está ativo até hoje, né? Então o Alisson eu ganhei dele já, né? Então na época me chamaram, opa, ajuda aqui o Cigano. Então o Cigano é um striker, né? Assim Sim. de formação, é um boxeador de formação. Então Saiu do boxe, né? ensinar chute para um, né? Ensinar chute não, ele já chutava, mas lapidar um pouco, colocar um pouco a minha mão, né? Colocar um pouco o meu estilo nele, né? Contra o Alistair Overeem, que não é um especialista de chão, de jiu-jitsu wrestling, é um pouco mais tranquilo. Só que Ah, na época, olha só, como as coisas mudam. Na época, o Alistair, por exemplo, foi pego no doping e caiu a luta. aham. Quem entrou foi o Frank Mir, que já é um cara Frank Mir. perigosíssimo no chão. Aí já muda o treino. Agora já Uhum. muda. Eu, como treinador, eu falo: olha, Cigano, você não pode chutar quando a pessoa estiver parada. Ele tá numa base boa, você não pode chutar. Você só vai poder chutar quando você colocar a mão, você encaixar a sua mão, você é especialista no boxe, você conectou algum soco nele.
e ele, de repente, ele saiu da... Aí você chuta. É mais seguro para você. Né? Ou Tem que ser quando uma você sequência. colocar... Tem que ser tipo uma sequência. Como se Isso, ele viesse, o chute isso. fosse uma O chute não pode sequência sair de primeira. de um outro ataque. Isso, o cara ele tá parado. E ele chuta, né, o wrestler, o pessoal do jiu-jitsu, ele treina isso. Assim que o golpe vem, ele já entra na perna, ele já vai derrubar, ele já tem esse estímulo. Ele já treina isso no dia a dia dele. Agora o cara tomou o soco, tá afastando, você chuta. Né? Então, já são situações em que o treinador, no caso, eu como treinador, eu tenho que implementar isso para o meu atleta. Né? Uhum. O cara, você dominou, você está na sua distância, porque a luta, ela tem essa questão de distância. Quando você está numa distância que você está acertando o seu atleta e ele não está te pegando. Existem momentos da Sim. luta que você se encaixa nisso. Né? Então, quando você está numa situação dessa, você está dominando, você está com boa visão, aí você chuta, porque o MMA, principalmente nessa parte, imagina, eu vou lá, ensino, o cara chuta, o outro pega a perna dele, leva ele pro chão e finaliza ele no chão. Ele chutou no momento errado. E às vezes uma luta de cinturão, uma luta valendo o título, o cara perdeu porque ele deu um chute no momento que não era para dar. Sim, Né? sim. Então, Uhum. a minha responsabilidade nesse sentido era muito grande. Né? Mas, por exemplo, vamos só encurtar um pouquinho. O Cigano ele assimilou muito bem isso na época. Ele chegou a perder luta. Depois ele teve uma defesa de título contra o Caim Velasquez, especialista Uhum. em chão e wrestling, especialista no Então, né? wrestling, monstro. Assim, ele derruba muito fácil as pessoas. Então, olha, Cigano, cuidado. O Cigano perdeu aquilo. Mas na sequência, o Cigano lutou contra um especialista da luta em pé, nada mais nada menos que o Mark Hunt, que era o campeão do K1. É. Mark Hunt, campeão do K1. E o Cigano derrubou ele com o Shiro Mawashi. Nocauteou com o Shiro Mawashi. Entendeu? Olha só o nível que chegou, né, o chute do Cigano. Né? Por exemplo, que foi um resultado de tempo ali chutando, né, encaixando o momento, e ele conseguiu nocautear um especialista da luta em pé. Acho que é Entendeu? uma coisa que ele nunca esperava que ia Não esperava. acontecer, no caso, né? Se ele nunca treinasse, né? Talvez um chute, talvez um chute específico, ou se ele não tivesse o Sensei como treinador aí para É, instruí-lo, né? É uma, então, porque ele é especialista em boxe, então a primeira coisa que ele vai pensar é dar soco, né? Ele vai tentar derrubar no soco, uhum. mas ele Mas derrubou no chute, né? pô, a gente passa que o chute é uma arma importantíssima. Um chute bem colocado no momento certo, né? Um chute equivale por muitos socos assim em termos de potência, né? O impacto é muito grande e visualmente também, né? É mais, né? Impressiona também. Você vê um grandão lá de cento e tantos quilos lá dando um chutão, virando, você fala, nossa senhora, né? Não sei, o atleta aqui dentro ele cresce. Ele cresce Cresce, né? Verdade. tecnicamente, mas o arsenal dele, ele tendo um leque maior assim de opções, ele se sente mais confiante também. Ele não é aquele atleta de um golpe só. Ele não é aquele atleta dependente de uma técnica. O atleta tem que ampliar os limites dele. Não tem jeito. E ele dando esse nocaute, talvez abriu uma grande dúvida para os outros atletas, assim, pô, agora ele sabe chutar, Sim, né? Ele não sabe somente socar, né? Agora sim. eu vou treinar pensando que ele vai poder chutar aí, pode entrar um chute na minha cabeça, então ele vai treinar o adversário, né? Vai treinar de outro jeito também. De outra maneira, já tem uma outra preocupação, né? E na luta também, Ah, essa preocupação persiste na luta. sim. Né? E aí que é o Eu sempre legal, né? falava para você, deixa eu só complementar isso aí. O seu boxe vai entrar mais se você aprender a chutar. Porque o cara vai ter que se preocupar com a sua perna. E a sua mão vai É, entrar. Ele não vai se preocupar só com a sua mão.
você chutando ele né, efetivamente, a sua mão vai entrar mais fácil. Sim. E é assim que acontece. Legal. Uhum. Bom, sei. Ó, passando para outro tema aqui rapidinho, desenvolvimento físico, tá? É que a gente está com 55 aqui minutos já. Osso. Passou voando, né? 1 hora aqui. Demais. Falar de luta aqui é bom demais, falar de luta. Desenvolvimento físico para o sensei, né? O que você priorizou, assim, na sua época, quando lutou no Mundial, né? Lutou no K1, assim, a força priorizou mais a força, priorizou mais potência, tipo de capacidade física, né, que a gente pode falar, né, na luta, para o sensei, né? No caso, como foi para o sensei, qual foi a prioridade para o sensei? Mais a força, mais potência, mais velocidade, mais agilidade? Osso. Olha, assim, então, a gente, né, na época, o Sensei sabe que já lutou mundiais de Kyokushin, né? Então a gente treinava de tudo, né? A gente fazia aquela programação, era um grupo de atletas e todo mundo, outro dia teve uma live, não sei se foi com o Xihan Marcos Costa, acredito que foi com ele, o campeonato começava no treino. O treino já era luta, porque você competia na corrida, era um querendo chegar na frente do outro. Eu pelo menos, o Xihan Chico batia forte, queria bater forte mais que ele, né? O protetor, se eu batia o protetor, eu queria que o cara sentisse o protetor, né? Então a luta já começava no dia a dia, né? Então essa parte competitiva era o tempo inteiro. Como a gente treinava num grupo grande de atletas, né? O Sensei Eduardo, né, treinou muito com o Sensei Everton. Acredito que era a mesma pegada, a mesma. Você traçava um treino, é lógico. Acredito que você fazia isso também, né? Eu, no meu momento íntimo ali, né, no momento só eu ia pro saco lá da Brazilian Kick, fazia 100 kicks ali no saco, né? Eu lembro que tinha de quinta-feira lá na Matriz, né? Eu lembro que de quinta-feira na Matriz à tarde, que tinha um treino na época, era das 3 às 4h30. E tinha um outro treino só às 7 da noite, na época. Então eu tinha uma meia hora de saco, aí eu fazia aquilo que era bom para mim. Treinava chute, combinação de soco com chute. Eu focava nessa técnica. Por quê? Agilidade. Depois que eu comecei a fazer elástico com o Shihan Zobe, mudou a minha explosão. Explosão para tudo. O treinamento com elástico é uma coisa fenomenal, na minha opinião. Né? Essencial para mim foi. Né? Treino de força, treinava força, né? junto com o Shihan Francisco o dia inteiro. Né? Então eu precisava, naquele momento meu, de ir para o saco e fazer aquilo que era bom para mim. Né? Então, isso na minha fase de Kyokushin. Na fase de K1 muda. Porque K1 você é o centro. Eu marcava uma luta, todo treino, aquele treino era focado porque eu precisava. Então, no K1 tinha os treinadores. Um treinador me pegava ali no protetor, no tie pads, ali na manopla, e focava naquilo que eu precisava. Né? Então, a coisa ela se personalizou. Né? E aí mesmo assim, acabava o treino, eu ia para o saco fazer meu Brazilian Kick lá, dar meus 100, meus 50 chutinhos ali extra, porque era uma coisa que já era de criação minha. Apesar de já entrar, né, eu tinha que manter isso, era uma coisa minha já. Né? A parte física, vamos falar agora só um pouquinho, só. Deixa eu só que entrou uma chamada. Olô? Artório está ligando. Desculpe. Beleza. Caramba. O pessoal tá na live aqui
Não, pensei que você ia chegou pizza cortado lá aqui. e minha mulher, ninguém foi atender, então ligando aqui no meu celular pedindo pizza. Olha só, pessoal, desculpa aí da live. Não, que isso. Então ligando aqui, eu falo, vai lá buscar pizza lá, que o pessoal pediu pizza hoje aqui à noite. Então, desculpa, né, pessoal? Então, a parte física, eu não tinha preparador físico, porque era uma coisa assim, de que eu puxei, a gente montava aquele treino completo, com tiro, com escada, com corrida. Eu já tinha essa noção que eu tinha que fazer tudo, né? Então, então toda semana no Japão, na minha fase de K1, né, na minha principal fase, eu tinha um dia de corrida longa, eu tinha um dia de tiro na escada, eu tinha 2 dias de natação, fazia tiro na piscina, eu tinha 4 dias para mim fazer musculação, fazia geral, mas eu não tinha um preparador físico na época. Hoje, né, hoje eu acredito ter essencial isso daí. Né? Hoje eu usaria com certeza. Nossa. Bom, É isso aí. Sensei Henrique aqui tá falando que tá chegando aí pra pizza. Opa! Bem-vindo, CC, Bom, bem-vindo. Sensei, então, assim, nosso tempo aqui, né, já deu um pouco, deu 1 hora e 1 minuto. Vamos só ver as perguntas aqui do pessoal, tá? Para a gente responder aqui rapidinho. Sensei Matias falou, acha que é bom ter um plano A, B, C, ou trabalhar sobre estratégia de treino, assim, ele falou, é bom ter um planejamento A, B, C, dividir os treinos, o que Não, você assim, acha? o atleta ele tem que ter uma versatilidade, né? Por isso que é importante, eu acho muito importante. Por exemplo, uma parte, né? Infelizmente, com a pandemia, acho que deve estar tudo travado aí nesse sentido. Sparring, fazer o comitê do sparring. No sparring, no comitê, você se coloca em várias situações. Nossa. Você vai fazer um sparring, fala, eu vou querer acertar muito chute na perna. Eu quero fazer ele sentir a perna. Eu quero chutar a cabeça dele. Outro sparring, eu quero acertar soco. Outro sparring, você, olha, hoje eu não quero tomar um golpe na perna. Você coloque o objetivo dentro do seu sparring, dentro do seu comitê e desenvolva, porque você vai subir lá no ringue, do jeito que você fez estratégia, o seu adversário também fez. Pode ser que a sua não funcione e a dele. Ah, mas o cara tá sendo. Eu imaginava que o cara ia usar muito soco, só que ele tá acertando a minha perna e eu não sei defender a perna, eu não sei. Não, peraí, então você faltou do seu treinamento isso. Sim. Né? Você tem que colocar em situações Completo, diversas né? o seu treino. Uhum. Né? Tá bom? Um bom treino. Então, e você montar isso, você tem que ter essa versatilidade lá em cima. Aí vai da experiência do atleta. Tem atleta que ele sobe lá, não tá dando certo, ele consegue achar um outro caminho. Né? Uhum. Não só em termos de golpe, que eu gosto de passar para os atletas que eu treino assim, em termos de presença física, você se manter mais perto, mais longe, você tomar iniciativa ou esperar o outro tomar iniciativa para você contragolpear, tudo isso é importante. Tudo isso conta. Uhum. Bom, Sensei, muito obrigado, obrigadíssimo Obrigado. pela live, pelas explicações. Eu quero agradecer aí por ter aceitado mais uma vez, né, fazer a live comigo. É uma grande honra, né, falar aí. Eu, assim como o Sensei falou, né, que seguiu os passos do Chiano Francisco, eu segui os passos do Sensei, porque o Sensei estava, assim, lá no meio para o final, né, da sua carreira, e eu estava começando a minha no Mundial, nos campeonatos internacionais aí. Eu lembro de Então, você muito obrigado. nos campeonatos, criancinha. Então, aí, ó. Assim, uma grande honra, fico muito feliz por ter feito essa live com vocês. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado e muito obrigado pelo pessoal também que compareceu, né? Que deu aí as boas-vindas também, tá? Desejo um bom 2021 para o CC.
né, para a família também. Tá joia. Obrigado a todos, pessoal. Né? Então, o CC Ikeda ali, opa, bora pra pizza, né? CC escreveu. Agora a pizza. Agora já chegou a pizza, não vamos deixar a pizza de esfriar. Domingão pode acabar em pizza. A luta não pode acabar em pizza, né? Luta acaba em pizza aqui no Brasil, né? A luta tem que acabar em vitória sempre, né? Depois você come pizza. E lembrando, né? Próximo domingo vamos ter a próxima live aí com o CC Wagner Xavier, falando sobre os outros pilares, né? Que aí já entra uma coisa mais estratégica, mais específica aí do lutador. Beleza. Tá? Então, dia 17 de janeiro, às 20 horas. É isso aí, pessoal. Não deixe de acompanhar a Jornada do Lutador com o Sensei Eduardo Tanaka. Excelente, imperdível. Tá joia? Muito obrigado, Sensei. Valeu aí. Boa pizza aí pro Sensei. Obrigado, pessoal. Boa noite. Feliz ano novo. Boa noite.